O sistema de avaliação da educação básica é composto por duas avaliações complementares. A primeira, denominada ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica, abrange de maneira amostral os estudantes das redes públicas e privadas do país, localizados na área rural e urbana, e matriculados no 5º e 9º anos do ensino fundamental e também no 3º ano do ensino médio. A segunda, denominada Prova Brasil, ou ANRESC, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, é aplicada censitariamente, ou seja, a todos os alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental público nas redes estaduais, municipais e federais, de área rural e urbana, em escolas que tenham no mínimo 20 alunos matriculados na série avaliada. Essas avaliações, que compõem o SAEB, são realizadas a cada 2 anos, com a aplicação das provas de língua portuguesa e matemática, além dos questionários socioeconômicos aos alunos participantes e à comunidade escolar. Eu quero me apresentar a vocês, aplicadores, grandes colaboradores do SAEB e da Prova Brasil. Eu sou Malvina Tuttman, e nesse momento estou presidente do INEP, mas sou professora há 42 anos desse país. E é nessa condição de professora e por acreditar na importância desses exames que nós estamos realizando neste momento e da importância que vocês, aplicadores e aplicadoras, têm, que eu me dirijo a vocês. Vocês são fundamentais porque estarão em contato direto com as nossas crianças, com os nossos jovens. São mais de 5.200.000 estudantes. Cabe a vocês não só entregar a prova, e vocês sabem disso, cabe a vocês fazer com que os alunos, os estudantes, se sintam seguros, mobilizados a fazer essa prova, tenham um clima de tranquilidade, e vocês sabem fazer isso. E esta é uma fala de agradecimento antecipado ao importante trabalho que vocês vão fazer. Um trabalho que vai mobilizar aos estudantes a realizarem essa prova e a realizarem em condições seguras, sigilosas, a realizar esta prova sentindo a importância que tem para eles, para o Brasil, para a educação, a realização, os resultados que o SAEB e que a Prova Brasil nos trazem, porque eles nos permitem ter políticas públicas voltadas para a educação que fortaleçam a educação no nosso país. Muito obrigada a todos, e eu me encontro à disposição junto com tantos outros colegas, profissionais e pesquisadores no INEP. Obrigada. Em 2011, a avaliação da educação básica abrangerá 59.403 escolas, 185.160 turmas, 5.247.635 alunos e aproximadamente 370.320 professores e 59.413 diretores. Você, aplicador, é o principal agente da coleta dessas informações, que serão obtidas nas semanas de 7 a 18 de novembro. Para que você tenha um bom desempenho, é fundamental que as instruções contidas nesse vídeo e no manual de treinamento sejam bem compreendidas e praticadas. O sucesso da avaliação depende da qualidade da sua atuação. Contamos com você. O material de aplicação da avaliação será entregue pelo coordenador do Polo de Apoio e Treinamento ao Aplicador. Ao receber o material, o aplicador deverá assinar o termo de compromisso e sigilo e receberá a carta de apresentação ao diretor da escola. Se você, aplicador, foi indicado pelo coordenador do polo para aplicar os questionários do diretor, professores e da escola, receberá também um envelope pardo contendo esses materiais. Para começar,
Olhe o nome e o endereço das escolas onde você vai aplicar provas. No dia marcado para a aplicação da avaliação na turma, dirija-se à escola, procure o gabinete do diretor e entregue a carta de apresentação que contém ainda uma relação das atividades a serem executadas por você e atestadas por ele. A aplicadora entrega ao diretor o questionário para que ele responda. A aplicadora dirige-se à secretaria da escola e pede que os professores de língua portuguesa e matemática da turma que está sendo avaliada se apresentem para receber os questionários do professor. A aplicadora explica aos professores como responder ao questionário. Após a entrega dos questionários aos professores, a aplicadora pede ao diretor que o acompanhe até a sala da turma de aplicação para apresentá-lo aos alunos e ao professor. A aplicadora cumprimenta a professora e os alunos. Ela explica para os alunos o que é a avaliação utilizando palavras simples. Vocês estão participando do sistema de avaliação da educação básica juntos com mais de 5.200.000 alunos, de 5º ano, 4ª série, e 9º ano, 8ª série do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio em todo o Brasil. Todos os alunos responderão questões de língua portuguesa e de matemática. A aplicadora diz também aos alunos que os cadernos de provas podem começar com uma das disciplinas. Pede também que procurem responder com bastante cuidado a todas as questões. Antes de distribuir os cadernos de provas, a aplicadora pede aos alunos que desliguem os celulares e guarde-os na mochila ou embaixo da carteira. A aplicadora diz à turma que vai abrir o envelope para retirar os cadernos de provas. Ela está numa turma de 5º ano, 4ª série. A aplicadora abre o envelope plástico com os cadernos de provas com capa cor rosa, o formulário de controle da aplicação e a etiqueta autoadesiva que lacra o envelope. Anota a data da aplicação, o horário efetivo do início da aplicação, horário de abertura do envelope plástico da turma e começa a distribuição dos cadernos. A aplicadora lê o nome do aluno, pede que ele levante a mão e entrega o seu caderno de provas. Avisa aos alunos que permaneçam sentados enquanto faz a distribuição. A aplicadora pede aos alunos que não mexam nos cadernos até acabar. Atenção, aplicador! Não deixe os cadernos de provas que sobrarem em cima da mesa do professor. Coloque-os na sacola do aplicador e feche-a. Com este procedimento, você evita que as provas sejam folheadas pelo professor presente na sala, garantindo assim o sigilo e a segurança da aplicação. A aplicadora pede aos alunos que escrevam um nome na capa da prova e na folha de respostas. Solicita também que o aluno marque o número do caderno que ele recebeu. O aplicador deve realizar os mesmos procedimentos para as turmas do 9º ano, 8ª série e 3º ano do ensino médio. No caso de alunos ausentes, a aplicadora deve assinalar na folha de respostas o campo 1, aluno ausente. Caso algum aluno presente na turma não tenha recebido o caderno de provas, a aplicadora utiliza os 2 cadernos de reserva. Após a utilização dos cadernos reserva e ainda houver alunos sem provas, use os cadernos de alunos ausentes, alterando os campos de identificação e assinalando o campo 4 da folha de respostas. Se a aplicadora foi informada pelo coordenador de polo que na turma há algum aluno com necessidade especial, deverá marcar o campo 3 na folha de respostas do aluno. Em seguida, deverá assinalar o campo de recursos que a escola já dispõe para atender a esse aluno. Os recursos só poderão ser utilizados na sala de aula desde que não haja interferência na realização da prova pela turma. Aplicador. Em nenhuma hipótese, o caderno de provas poderá ser retirado da sala para aplicação em outro ambiente da escola sem a presença de um aplicador, pois assim poderá haver quebra de sigilo das provas. Se algum aluno necessitar de auxílio de ledor ou transcritor e a escola oferecer esses profissionais, um outro aplicador estará presente na sala para acompanhar o aluno até o local destinado pela escola. O aplicador deve colocar o caderno de provas do aluno no envelope pardo antes de deixar a sala da turma. Atenção, aplicador! Você deve permanecer todo o tempo ao lado do aluno para garantir o sigilo e a segurança dessa aplicação. Terminado o tempo da aplicação, você deverá colocar o caderno de provas no envelope pardo e entregá-lo ao aplicador da turma que está sendo avaliada.
O caderno de provas será colocado dentro do envelope plástico e lacrado junto com os demais. A aplicadora pedirá aos alunos que destaquem pelo picote a folha de respostas. A aplicadora mostra como fazer. A aplicadora deve auxiliar os alunos das turmas de 5º ano, 4ª série, circulando entre as carteiras. Nas turmas do 5º ano, 4ª série, a aplicadora lê as instruções que estão no verso da capa da prova. Leia com atenção antes de responder e marque sua resposta neste caderno. Cada caderno de provas é composto por 4 blocos de questões. Cada questão tem uma única resposta correta. Marque apenas a opção que você escolher como certa. Use preferencialmente lápis preto para marcar as respostas. Assim, se você se enganar, pode apagar e marcar novamente. Se você quiser, pode usar caneta azul ou preta, mas não terá como apagar caso erre. Procure não deixar questão sem resposta. Você tem 25 minutos para responder a cada bloco. Aguarde o aviso do aplicador para começar o próximo bloco. Quando terminar a prova, aguarde instruções para responder ao questionário. Após ler as instruções, a aplicadora lê com os alunos as 2 questões apresentadas como exemplo para ensinar como marcar a resposta escolhida pelo aluno. Nas turmas do 9º ano, 8ª série e 3ª série do ensino médio, o aplicador deve orientar aos alunos para destacar corretamente a folha de respostas pelo picote. Em seguida, o aplicador deve ler as instruções da capa da prova com os alunos. O aplicador avisa aos alunos para começarem a responder as questões do primeiro bloco, que podem ser de língua portuguesa ou de matemática. Avisa também que terão 25 minutos para concluir e que devem aguardar instruções para iniciar o segundo bloco. Enquanto os alunos respondem ao primeiro bloco, o aplicador marca no formulário de controle da aplicação o horário de início do primeiro bloco e, quando acabar, anota o horário de término. O aplicador começa a aplicação do segundo bloco de questões e realiza os mesmos procedimentos do primeiro bloco, pedindo aos alunos que aguardem instruções para começar o terceiro bloco. Anota no formulário de controle da aplicação o horário de início do segundo bloco e, ao final do tempo, escreve o horário de término. No final do segundo bloco, antes de começar o terceiro, o aplicador dará 10 minutos para os alunos marcarem na folha de respostas as opções escolhidas em cada questão. O aplicador deve demonstrar para os alunos o preenchimento correto do campo ótico. Atenção, aplicador! Você deve circular entre as carteiras para verificar se os alunos estão transferindo para a folha de respostas suas opções, preenchendo completamente o campo ótico. É importante evitar que os alunos façam marcações erradas. Os mesmos procedimentos serão feitos para o terceiro e quarto bloco de questões, dando 10 minutos para os alunos transferirem as respostas dadas a esses blocos para a folha de respostas. O aplicador deve marcar no formulário de controle de aplicação o horário de início e de término de cada bloco. Terminada a aplicação das provas, será iniciada a aplicação do questionário do aluno. O aplicador deve pedir aos alunos que destaquem o questionário do aluno, última folha do caderno de provas, cuidadosamente, dobrando e passando a mão da linha pontilhada primeiro, antes de destacá-la pelo picote, como foi feito anteriormente com a folha de resposta das questões das provas. Você deve auxiliar os alunos que tenham dificuldade em realizar esta ação. Os alunos do 9º ano, 8ª série do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio devem ler e responder cada questão marcando suas respostas. Eles terão 30 minutos para concluir a tarefa. Para as turmas de 5º ano, 4ª série, o aplicador lê com os alunos as instruções e avisa que vai ler também as questões para ajudá-los a responder ao questionário. A aplicadora lê a primeira pergunta e diz: assinale A, se você é do sexo masculino, menino, ou B, se você é do sexo feminino, menina. A aplicadora lê a segunda pergunta: como você se considera? Letra A, branco ou branca. Letra B, pardo ou parda. Professora, eu sou parda.
A aplicadora deve responder à aluna que marque a opção que corresponda a como ela se considera. Letra D, amarelo ou amarela. Professora, o que é amarelo? São os povos de descendência oriental. Japoneses, chineses, coreanos. A aplicadora lê a terceira questão. Qual é o mês do seu aniversário? A aplicadora lê o resto das questões. O questionário deverá ser concluído em 30 minutos. Terminado o tempo, a aplicadora pede aos alunos que coloquem a folha de respostas e o questionário na aba ou dobra do caderno de provas. Atenção, aplicador! Verifique se os alunos estão colocando a folha de respostas e o questionário na aba ou dobra do caderno de provas. A aplicadora recolhe os cadernos de provas de carteira em carteira, verificando se a folha de respostas e os questionários estão corretamente encaixados na aba ou dobra. Se você, aplicador, utilizou os cadernos de reserva e também cadernos de alunos ausentes, você deve colocá-los no final dos cadernos personalizados dos alunos. Você também deve colocar no envelope plástico o caderno de provas aplicado ao aluno que recebeu o auxílio de ledor e transcritor e que foi entregue a você pelo outro aplicador. A aplicadora coloca todos os cadernos de provas no envelope plástico, retira a fita adesiva e fecha o envelope. A seguir, cola a etiqueta de segurança em cima da borda de fechamento, lacrando o envelope. Atenção, aplicador! Não deixe cadernos de provas ou folha de respostas na sala de aula ou na escola. Todo o material deve retornar e ser entregue ao coordenador de polo. O formulário de controle da aplicação que veio dentro do envelope plástico não deve ser lacrado junto com os cadernos de provas. Você ainda vai completá-lo. Comece preenchendo seus dados de identificação. Continue o preenchimento do formulário até a questão 17. Retorne à sala do diretor para responder a questão 8. Mostre ao diretor o envelope plástico lacrado e solicite que ele assine o termo que se encontra no verso do formulário. O formulário de controle da aplicação deverá ser completado e assinado por você e depois assinado e carimbado pelo diretor da escola. Você deve solicitar também a devolução da carta de apresentação preenchida e assinada pelo diretor. Você deverá colocar o envelope plástico lacrado e o formulário de controle da aplicação e a carta de apresentação na sacola do aplicador e depois entregar prontamente o material ao coordenador de polo. Se você foi escolhido pelo coordenador de polo para aplicar os questionários de diretor, professor e escola, sua tarefa agora é recolher os questionários de professor e diretor e colocá-los dentro do envelope pardo. Nesse caso, o formulário de controle da aplicação será também colocado no envelope pardo. Falta ainda uma última atividade, a de preencher o questionário da escola. Você, aplicador, deve pedir ao diretor que indique um funcionário da escola para acompanhá-lo. A aplicadora retira o questionário da escola do envelope pardo e começa a preenchê-lo. Ela visita a escola, guiando-se pelos itens do questionário que avalia as condições das instalações da escola, a limpeza, a segurança da escola e dos alunos, o estado de conservação dos itens e equipamentos do prédio. Na biblioteca ou sala de leitura, a aplicadora pergunta ao responsável sobre o acervo, os espaços existentes e o sistema de empréstimo de livros. Neste momento, a aplicadora concluiu a avaliação da escola e guarda o questionário no envelope pardo. A aplicadora volta à sala do diretor para buscar a carta de apresentação. Ela agradece a colaboração do diretor e de todos na escola. Este vídeo apresentou os procedimentos de aplicação em uma turma. No formulário de controle da aplicação, há outras situações que podem ocorrer. O diretor não permitiu a aplicação ou a turma não existe. Ou houve uma falta coletiva dos alunos, ou eles estavam em atividade externa. Nesses casos, o aplicador deve abrir o envelope plástico, retirar o formulário de controle da aplicação, assinalar a razão da não aplicação e solicitar que o diretor assine e carimbe o formulário de controle da aplicação. O envelope plástico com todos os cadernos de provas deve ser lacrado e colocado na sacola do aplicador, junto com o formulário de controle da aplicação. Outras 2 razões de não aplicação da avaliação vão merecer tratamento diferente. Quando o aplicador chegou na escola e ela estava fechada, ou foi informado que a escola mudou de endereço.
O aplicador não deve abrir o envelope plástico e sim retornar ao polo de apoio, entregando-o ao coordenador de polo. A coordenação do Sistema de Avaliação da Educação Básica espera que este vídeo tenha ilustrado os procedimentos de aplicação e que facilite as atividades dos aplicadores nas escolas. Informações adicionais poderão ser encontradas no manual do aplicador e, sempre que necessário, o coordenador de polo deverá ser consultado.